O bate-papo de hoje é com uma escritora com vários livros publicados e que alguns são utilizados no colégio por alunos e educadores. Olá pessoal, eu sou a Alice Tomiama, contadora de histórias, aluna do Colégio Dom Bosco, e hoje temos mais um Domba News bate-papo com o escritor, com a participação especial de alguns alunos. E nossa convidada de hoje é a escritora Silvia De Lázari. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando de leitura, falando de escrita e de alguma forma que esse nosso bate-papo, que essa entrevista seja motivo de inspiração para outras pessoas lerem e escreverem também. A leitura nos faz viajar sem sair do lugar, mas ainda tem crianças que não participam dessa viagem. E o que você pensa sobre isso? Para mim é muito gostoso falar de livros, falar de leitura. Obviamente que porque eu, você e outras tantas pessoas, a gente já reconhece o poder transformador da leitura. Nós conseguimos entender o que é viajar sem sair do lugar. Mas isso não acontece na vida de todo mundo. Obviamente que nós temos ainda crianças que não leem, adultos que não leem, adolescentes que não leem. E eu entendo que isso se dá porque eles não tiveram a oportunidade de ingressar nesse universo. E esse ingresso, ele se dá muitas e muitas vezes através de um adulto. Então é um pai, uma mãe que gosta de ler, que oferece livros para os seus filhos e que lê junto com esses filhos, para esses filhos. É a vovó que conta histórias, ela na escola, um professor que se amarra na leitura e que consegue passar esse entusiasmo e transforma esse ato de ler num ato de prazer de viajar. Viajar no tempo, viajar no espaço. Então eu acredito que nós temos ainda algumas pessoas que não leem, mas elas não tiveram a oportunidade de conhecer, a oportunidade de ingressar. E é ali que entra o papel determinante de um mediador. Silvia, quando você descobriu que tinha o dom de escrever histórias infantis, quantos livros você tem e qual foi a sensação de ver seu primeiro livro publicado? O que eu me lembro é que eu logo me apaixonei pela escola. Então, ter a cartilha na mão, aprender as primeiras letras, foi para mim um processo muito gostoso. Me entusiasmava muito. Depois, adolescente, eu gostava de escrever cartinhas para os amigos, quando eles faziam aniversário ou quando a gente brigava. Também gostava de escrever poemas, algumas frases no fim do caderno. Então eu gostava já de escrever. E foi com a maternidade, com o nascimento da minha filha, eu já era professora nessa época, comecei a levar livros para ela ler. E dessas leituras noturnas, porque eu trabalhava muito, então sobrava aquele tempinho à noite para eu ler com ela, ler para ela e inventar histórias também, que eu ingressei nesse universo da literatura infantil. Até então, como eu comecei aos 11 anos a ler, eu li já a literatura adulta, antes da literatura infantil. Conheci os livros infantis com a minha filha. E aí a primeira história, ela foi lançada em 2005, é o livro Bichinhos Solidários. E você me pergunta qual é a sensação, qual é o sentimento? De realização. De realização como mãe, primeiramente, de ver uma história criada para minha filha virar livro ilustrado, e uma realização enorme ver agora esse livro na mão de outras crianças, ainda mais que é uma temática na qual eu acredito muito, que é da solidariedade. Então, uma realização enorme, enorme, o primeiro livro e os que vieram depois. Silvia, no livro Doce Encontro e Fantasia, você faz referência à famosa escritora Cora Coralina e também à contadora de histórias Alissa, que é aluna do nosso colégio. Por que você criou as duas personagens? As minhas histórias, os meus livros, eles têm relação com as minhas vivências. Doce Encontro e Fantasia traz 3 personagens. Uma delas, a Alissa, que
que vocês bem conhecem, que é uma menina contadora de histórias com a qual eu tive a oportunidade de estar nas praças contando histórias, nas escolas falando sobre leitura. Então, para falar sobre leitura, porque o livro ele fala disso, ele fala do ingresso nesse universo da leitura. Ele é uma aventura sobre a leitura. Então, ninguém mais representaria essa pessoa que nos leva a conhecer os livros do meu convívio, como a Alissa. Então, é uma pessoa muito próxima de mim, é uma menina muito querida do meu coração e passou a ser personagem, vivendo como personagem esse papel que ela faz na vida real, que é de incentivar a leitura. Já a Cora Coralina é uma poetisa com quem eu tomei contato sendo professora. Então, nos livros, nós tínhamos que ler os textos da Cora Coralina. E também nós recebemos um kit de leitura que tinha livros da Cora Coralina. E eu percebi que os meus alunos gostavam dos poemas dela, que eram poemas fáceis de compreender e que falavam da vida. E aí eu gosto também de falar da vida nos poemas que eu escrevo. E Cora Coralina passou a ser uma das minhas poetas, das minhas poetisas preferidas. E por isso é que eu trouxe para ela ser personagem. E olha que combinação maravilhosa. Uma vovó com uma menina, que é a Aninha, e depois outra menina, que é a Alissa. Como eu já disse, o papel de um adulto contando histórias, de um adulto lendo para as crianças. Silvia, você já teve uma inspiração para a história, mas quando estava escrevendo mudou a ideia inicial? Ah, com certeza. Do momento da inspiração para a finalização de um texto ou publicação de um livro, há um caminho longo para percorrer. Eu não diria que a gente muda completamente a ideia, mas nós mudamos o curso da história, o percurso do poema. Isso aconteceu evidentemente com vários poemas que eu escrevi e com alguns livros. Por exemplo, em Catarina, a Tartaruga Poetisa, eu imaginei inicialmente uma tartaruga que subia a escada correndo e chorando. E eu não tinha mais nada da história. Por que ela chorava? Por que ela estava correndo? Eu não conseguia desenrolar inicialmente. E aí eu fiquei debruçada sobre aquela ideia, pensando naquela ideia inicial e escrevi a história que depois foi lapidada e demorou para se organizar como texto. Em Doce Encontro e Fantasia, a minha ideia inicial surgiu da foto da Alissa carregando meu primeiro livro, Bichinhos Solidários. Ela segurava o livro porque ela ia contar a história do livro. E eu a via assim, de aventalzinho, de laçarote no cabelo. Eu tentei escrever a história a partir dessa imagem inicial, dessa faísca de inspiração, mas acabou não desenrolando, acabou não fluindo. E num outro momento, eu trouxe para a narrativa a personagem Cora, inspirada na doceira e poetisa Cora Coralina. E aí a história fluiu, mas eu acho que a essência fica. A ideia inicial, aquela fagulha, aquela faísca inicial, mas depois tem todo o trabalho do lapidar esse texto, do dar sentido para aquele que vai ler o texto. Silvia, quais conselhos você daria a um jovem escritor? Que ele escreva, que escreva sempre, que escreva muito, que escreva sempre que houver a inspiração, que observe o mundo à sua volta, que observe os próprios sentimentos, que seja um curioso pelo mundo, um curioso pelas coisas, e que toda vez que for acometido pela inspiração, anote essa inspiração, escreva a partir dessa inspiração e que guarde sempre e tudo, porque de repente uma super ideia que a gente acha que teve nem sempre é transformada de imediato num super texto. Um texto em que há qualidade, em que a linguagem está dando conta de representar a ideia inicial. Então que guarde tudo, que não se perca,
que futuramente algo que a gente escreveu e que entendeu que não era de muita qualidade, que as ideias não estavam muito coesas, pode vir de novo a despertar uma escrita mais madura. Porque é assim que eu entendo. Nós vamos amadurecendo enquanto pessoas e também amadurecendo dentro dessa prática de escrita, assim como da prática de leitura. Nós temos que ter o empenho, a dedicação, ler muito, obviamente, porque a leitura nos traz uma baita de uma contribuição para que a gente possa também escrever, se inspirar. Silvia, cada pessoa tem uma habilidade maior em alguma área, seja ela na escola ou fora dela. É essa a ideia principal do seu livro Catarina Tartaruga Poetisa? É isso mesmo. Na escola é muito comum a gente ver alguns alunos assim que adoram cálculos, outros que são apaixonados pela escrita e aqueles que adoram desenhar. A Catarina, ela traz essa ideia de que cada um tem um talento especial. E esse talento, essa habilidade, não só nós a desenvolvemos bem, mas é uma habilidade, um talento que nos realiza como pessoas. Silvia, como eventos, festas literárias podem ajudar ou incentivar a leitura pelo seu ponto de vista? Tem uma música que diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então eu penso que a literatura, a arte, a cultura de uma maneira geral, ela é muito importante para o ser humano. Na verdade, eu diria que ela é necessária para o ser humano. Então, os eventos culturais, os eventos literários, eles são a grande oportunidade de nós encontrarmos livros, autores, artistas, pessoas que gostam de ler, pessoas que incentivam a leitura. Então é um espaço muito apropriado para disseminar esse hábito da leitura, o hábito de frequentar espaços de arte. O livro Catarina em Prosa e Verso, ele fala sobre poesia. Por que é importante ler e escrever poemas? Enquanto autora, eu adoro me expressar através do gênero poético, porque ele me dá liberdade. Então a minha ideia ela vai sendo distribuída ao longo dos versos com tranquilidade. Eu tenho os recursos da musicalidade, da rima, da linguagem, das construções figuradas. E eu entendo que é um gênero com o qual eu mais posso expressar as minhas emoções. Então o leitor pode encontrar no texto poético as próprias emoções, e eu acho isso fantástico. Silvia, muito obrigada pela sua participação e ser inspiração para as pessoas escreverem e lerem. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando de leitura, falando de escrita, e de alguma forma que esse nosso bate-papo, que essa entrevista seja motivo de inspiração para outras pessoas lerem e escreverem também. Espero que tenham gostado do bate-papo de hoje. E o Doma News volta em breve. Beijos de cultura e aventura para você. Tchau!